Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de mais uma temática que pode ser muito importante para o Enem. Nós falamos sobre inteligência artificial na nossa aula passada e agora a gente vai falar sobre ataques às escolas e a gente vai falar também sobre o crescimento no número de procedimentos estéticos aqui no Brasil. São temas que a gente pode, de repente, ter ali em alguma questão, a gente pode ter um debate maior sobre isso. A gente sempre trabalha também com a perspectiva de, nossa, vai que isso cai na redação. Quando a gente está fazendo esse tipo de levantamento, a gente acaba tentando levantar o máximo possível de temas que possam cair na sua prova no âmbito de atualidades. E eu já expliquei para você que não tem uma matéria específica de atualidades no Enem, mas que esses assuntos atuais eles podem cair em toda a prova, por exemplo, em linguagens, principalmente na prova de ciências humanas, e pode cair também na redação. É por isso que a gente escolheu trabalhar com vários temas para deixar você o mais preparado possível. E está na hora da gente ter mais uma aula sobre um assunto que a gente pode ter no Enem 2024. Estou preparando aqui a transmissão de tela para a gente ter acesso ao nosso material. Vocês já estão aqui comigo, observando o nosso slide, e a nossa aula agora é sobre ataques às escolas e o crescimento na busca por procedimentos estéticos no Brasil. A gente coloca o nosso primeiro tema sobre ataque às escolas, depois a gente fala sobre procedimentos estéticos, e eu quis aproveitar essa aula para falar desses temas, mesmo que eles sejam distintos, né, não tenham relação um com o outro, mas porque, como eu disse, a gente tentou trazer o máximo de temáticas possíveis, observamos que esse é um tema que pode cair, então vamos estudá-los a partir de agora. Primeiramente, sobre ataque às escolas, você pode observar que eu coloquei uma manchete de uma pesquisa que afirma que 58% dos ataques a escolas dos últimos 20 anos ocorreram entre 2022 e 2023. Tem uma pesquisa do Instituto da Unicamp que nos mostra que de 2001 a 2023 nós tivemos 36 ataques a escolas aqui no Brasil, mas pasme, olha esse dado alarmante. Apenas em 2023 nós tivemos 11 ataques. Gente, de 2001 a 2023, 36 ataques, mas só em um ano, em 2023, nós tivemos 11 ataques. É um número muito alarmante, por isso que a gente quis trazer essa temática, e se você acompanha o noticiário, você se lembra que no ano passado nós tivemos, infelizmente, vários episódios. Nesse ano de 2024, até o momento não tivemos nenhum, ainda bem, ficamos muito felizes, porque como no ano passado nós tivemos um número muito alto, nós tivemos a necessidade do Estado agir para evitar que novos ataques aconteceram, então nós tivemos já esse número positivo de que esse ano nós não tivemos nenhum ataque às escolas. Esse levantamento, ele leva em consideração esses episódios de violência cometidos por alunos ou ex-alunos das instituições de ensino com a intenção de causar morte ou que tenham sido atos planejados. Eu coloquei aqui um gráfico para a gente analisar, vou expandir essa imagem, que diz respeito a esse dado que eu acabei de conversar com vocês, que olha, de 2001 até 2023 nós temos um coeficiente, um total de 36 ataques a escolas públicas e privadas aqui no Brasil. Você pode observar que em 2001, 2002, 2013 nós tivemos um ataque cada, tivemos aqui um intervalo, voltamos a ter ataque em 2008, dois ataques em 2011, 2012, um ataque, e aí toda vez que tem ataque, você tem muitas políticas públicas para evitar esses ataques, então por isso que a gente tem esses hiatos, graças a Deus, esses intervalos de anos que nós não tivemos ataques, aí tivemos um intervalo aqui em 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 tivemos dois ataques, em 2018 um ataque, 2019 quatro ataques, já subiu muito, um intervalo na pandemia em 2020, pandemia principalmente porque nós não estávamos com aulas presenciais, aí em 2021 você tem um ataque e depois um crescimento assustador. Em 2022, 10 ataques e em 2023, 11 ataques, um número muito preocupante. Eu quis colocar aqui para vocês, já que em 2023, que é um período que a gente pode ter ali de intervalo,
que o Enem pode cobrar. Já falei para vocês que geralmente é de acontecimentos entre julho, agosto de 2023 até mais ou menos junho de 2024, que a gente tem esse intervalo dos fatos que aconteceram que podem cair na prova do Enem. Então, em 2023, nós tivemos, por exemplo, esse ataque em São Paulo, em março. Foi um ataque de uma adolescente de 13 anos que esfaqueou 4 professoras e um aluno dentro de uma escola na Vila Sônia, em São Paulo. Em abril, nós tivemos esse ataque em Blumenau, que foi aquele ataque tristíssimo, é o ataque a uma creche, onde 4 crianças ficaram mortas. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, em outubro do ano passado, a gente teve o ataque de um ex-aluno de 14 anos. Ele estava com uma faca, deixou 3 feridos e um morto. E em São Paulo, em outubro do ano passado, a gente teve também aquele ataque à escola em Sapopemba, um ataque a tiros, onde uma aluna, infelizmente, acabou falecendo. Seguindo aqui no nosso slide, depois da gente fazer uma recapitulação de alguns episódios que aconteceram no ano passado, só para você ter uma noção, já que em 2023 nós tivemos 11 ataques e esse número ele é muito alarmante, a gente precisa explicar por que os ataques às escolas aumentaram tanto? Quais são as explicações para o aumento nesse número de casos? Aqui nós temos especialistas que colocaram algumas explicações, algumas causas que podem ter interferido nesse aumento exponencial, ou seja, nesse boom que a gente teve no número de casos de ataques às escolas. Nós temos, primeiramente, o aumento do discurso de ódio e a falta de regulação em redes sociais. E a gente vai conversar principalmente sobre redes sociais, porque aqui a gente tem, segundo os especialistas, inclusive um grupo específico, né, que eles trabalham, que é o TCC, que é o True Crime Community, ou seja, são as comunidades desses crimes envolvendo ataques às escolas. Nas redes sociais, eles acabam se reunindo nesses grupos obscuros para organizarem os ataques, e nesses grupos obscuros, envolvendo esse discurso de ódio, eles acabam compartilhando vídeos de automutilação, vídeos de chacinas em escolas, e isso motiva um ao outro a realizar esse tipo de crime, vídeos de apologia ao nazismo, ou seja, discurso de ódio, discurso extremista. Tudo isso é observado em vários estudos e os especialistas colocam essa causa como, por exemplo, esse discurso de ódio e essa falta de regulação nas redes sociais, como eles conseguem ter acesso a esses grupos de pessoas mal intencionadas, então isso acaba influenciando também. Falta de estrutura adequada de prevenção, isso nas escolas, ou seja, você tem escolas que não têm nenhum tipo de segurança, é só você parar para pensar que existem escolas onde você entra muito facilmente, você se passa pelo pai, pela mãe de um aluno, você às vezes chega no portão, não tem um segurança, não tem nada, você entra, então essa falta de estrutura adequada de prevenção também é um problema que a gente precisa pensar para reduzir esse número de ataques às escolas. Questões relacionadas ao bullying e a problemas psicológicos, aqui a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente daqui a pouco, porque isso aqui é uma das principais causas de aumento ao número de ataques às escolas, e a gente tem esse crescimento das comunidades obscuras. O que é isso? Comunidades obscuras. Isso tem a ver com as redes sociais. A gente sabe que antes eles se reuniam principalmente na Deep Web, ou seja, essa internet obscura, esse lado B da internet, a Deep Web, que você já deve ter ouvido falar, onde as pessoas compartilham vídeos pornográficos, vídeos de incitação ao ódio. Tinham vários grupos onde eles se organizavam para poder fazer esse tipo de plano de ataques às escolas. Hoje em dia, eles se reúnem principalmente no Discord, que é um aplicativo de voz, chamada de voz, você tem vários grupos, e principalmente o X, que é o Twitter, né? Porque o Twitter é uma rede social que ele não tem muita regulamentação, é uma rede social onde você tem vários tipos de conteúdo. Hoje, eles se reúnem e a gente consegue observar um crescimento da participação desses jovens nessas comunidades obscuras dentro dessas redes sociais, e isso acaba sendo uma das causas que acabam auxiliando, né, nesse aumento de número de casos de ataques às escolas aqui no Brasil. Falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho mais sobre bullying, porque isso é um tema que é, segundo os especialistas,
Das causas, né, de aumento que a gente precisa ter mais atenção. Tem uma pesquisa aqui que eu coloquei para vocês que revela que 6,7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses na escola. Essa pesquisa reveladora, né, do Data Senado, ela é de 2024 e ela revela principalmente que entre essas violências nós temos como causa principal o bullying, que é essa violência com insultos repetitivos, principalmente apelidos. É uma violência que pode ser verbal, mas ela também pode ser física. Tem essa outra pesquisa que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, sobre os cérebros de adolescentes vítimas de bullying, que pode ter mudanças químicas ligadas à psicose, mas eu quero falar sobre essa pesquisa do Data Senado, e aí você vai anotando tudo. Vamos pensar nessa perspectiva também envolvendo esses fatores psicológicos, porque a banca ela pode te cobrar sobre isso. Então, segundo essa pesquisa, esses estudantes agressores, esses estudantes que praticam o bullying contra os outros colegas, eles também são vítimas de bullying em outros círculos sociais, principalmente em casa, principalmente na rua, ou já foram vítimas de bullying em uma escola, e hoje eles são praticantes, eles são agressores, eles praticam bullying porque eles já foram vítimas antes. Ou seja, hoje a gente trabalha com essa perspectiva desse ciclo vicioso e a gente precisaria romper com esse ciclo de violência. Segundo um outro estudo, esses adolescentes que sofreram e sofrem bullying, eles correm esse maior risco de desenvolver episódios psicóticos e outros transtornos psiquiátricos e transtornos psicológicos também. Achei essa matéria super interessante e tudo isso, gente, olha, são estudos para enriquecer a sua bagagem e são informações que você pode utilizar, por exemplo, se uma temática dessa cai em uma redação, porque na redação você sabe que você precisa colocar dados, você precisa colocar informações para enriquecer seus argumentos, para embasar a sua tese, e você precisa também, ali na conclusão, oferecer o quê? Uma proposta de intervenção. Então, quando você está antenado aqui, ó, por isso que a gente tem aula de atualidades, quando você está por dentro do que já aconteceu, você está por dentro das notícias, você consegue ter um pouco mais de bagagem e propriedade para falar desses assuntos e propor uma boa proposta de intervenção, você consegue colocar bons argumentos porque você tem conhecimento sobre o assunto. Uma pesquisa dessa é muito interessante, aonde eles observaram que esses adolescentes que sofreram bullying, eles correm o maior risco de desenvolver esses episódios psicóticos. Aqui a gente lembra que a psicose, ela é essa perda do contato com a realidade, é um estado de delírio e alucinação, é muito comum na esquizofrenia. Então esse estudo é muito interessante e aqui a gente precisa ter em mente que o bullying, ele é quase que a causa principal desse aumento no número de ataques às escolas. Então, é por isso que os pesquisadores, e quando a gente precisa traçar medidas para evitar esse crescimento no número de ataques às escolas, a gente acaba estudando bastante sobre o bullying e a gente precisa evitar que o bullying aconteça, porque dentro desse padrão dos agressores, desses criminosos que praticaram ataques às escolas, observa-se que eles já sofreram bullying e acabaram desenvolvendo essa necessidade de reproduzir esse bullying e acabaram desenvolvendo um ódio exacerbado, excessivo e quiseram retribuir por meio de ataques. Então, isso é muito perigoso e a gente precisa estudar bastante, principalmente porque, segundo outras pesquisas, 38% das escolas relataram problemas com bullying, e aqui as escolas relatam casos de ameaças, casos de ofensas verbais, ofensas físicas também. Então, aqui são estudos recentes para você ver como o bullying ainda é um problema que as escolas enfrentam. Tem um outro estudo que afirma que mais de 40% dos estudantes, adolescentes, admitem já ter sofrido bullying nas escolas, né? Segundo um estudo do IBGE, o Brasil atualmente é um dos países com um dos maiores índices de violência escolar
E o índice de bullying aqui no nosso país é altíssimo. Índice dessas violências verbais, violências físicas também. Segundo esse estudo do IBGE, inclusive, o bullying ele é mais praticado entre os estudantes do sexo masculino, ou seja, entre os meninos, mas ele também é praticado entre as meninas, só que numa escala menor do que é praticada entre os meninos. É por isso que a gente consegue observar que entre os ataques às escolas, geralmente os atores eles são do sexo masculino. Trouxe também uma atualização legislativa e você precisa estar municiado desse tipo de informação, você precisa estar por dentro dessa atualização legislativa sobre esses temas. Na nossa aula de IA, por exemplo, eu falei muito sobre a regulamentação da IA, sobre a legislação, contei sobre essas leis, porque tudo isso te dá muita bagagem, caso um tema desse caia numa redação. E aí eu coloquei essa lei, a 14.811, é uma lei deste ano, ou seja, uma lei atual. Tudo que é atual pode ser abordado ali no Enem, e é a legislação que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Só para você ter uma ideia, para você ter um parâmetro, gente, dessa atualização legislativa, o bullying e o cyberbullying já eram crimes aqui no Brasil. Não é que eles passaram a ser crimes só a partir de 2024, senão nós estaríamos muito atrasados, né? Mas a diferença dessa legislação é que eles agora colocaram o bullying e o cyberbullying dentro do nosso Código Penal. E o que isso significa, Fernanda? Significa que as penas e as multas ficaram maiores. Por exemplo, no cyberbullying, que é o bullying praticado no âmbito da esfera virtual, ou seja, nas redes sociais, em aplicativos, dentro da esfera virtual, você tem o cyberbullying, a pena passou de 1 a 3 anos, agora para 2 a 4 anos de prisão, mais a multa. Então, você tem esse endurecimento. Você tem uma legislação que torna o bullying, o cyberbullying, crimes mais duros, com penas maiores. Agora a gente encontra essa lei no nosso Código Penal. E tudo isso são mecanismos que o nosso Estado tem criado para tentar evitar que o bullying seja algo praticado aqui no Brasil, porque a gente já sabe que o bullying tem uma raiz muito mais profunda. Se ele é praticado em uma alta escala, você tem uma probabilidade maior de ter esses estudantes que acabam se revoltando e querem praticar ataques contra as escolas. Temos também o governo, com essa iniciativa que eu coloquei aqui para você, de instituir um sistema para acompanhar o combate à violência nas escolas. Esse sistema, ele auxilia as escolas a divulgar medidas e soluções no combate à violência escolar. E aqui em violência escolar, a gente não está falando só sobre bullying, a gente está falando sobre outros tipos de violência, mas a gente está falando também sobre esses casos do bullying como violência física, como uma violência verbal. Então, é muito interessante a gente pensar nesse sistema, é uma alternativa que o governo instituiu, é algo novo, é algo desse ano, por isso que eu trouxe para você, e trouxe também um projeto de lei. Quando a gente fala em projeto de lei, a gente não está falando ainda de uma lei vigente, ou seja, de uma lei que a gente tem aqui no nosso país, controlando os nossos comportamentos. A gente está falando de um projeto, né, para você saber diferenciar. Então, lei, é uma atualização legislativa como essa que eu comentei com você, do bullying e do cyberbullying, agora dentro do nosso Código Penal. Já está aprovado, está valendo. Agora, projeto de lei, como o próprio nome diz, é porque ainda está em debate, está em discussão, pode ser aprovado ou não. Mas existe um projeto de lei que torna obrigatória a adoção de algumas medidas de segurança nas escolas. Lembra que eu falei para você que entre as causas de aumento, a gente tinha essa questão da segurança? Porque, como eu disse, tem escola que você entra assim numa facilidade, você se passa por um pai, por um aluno, você chega no portão, não tem segurança, não tem nada, você entra. Isso facilita esse ataque. Então, tem um projeto de lei que aumenta essas medidas de segurança, com estabelecimentos de ensino que deverão providenciar, por exemplo, um dispositivo emergencial, que é o famoso botão do pânico. Então, se você vê ali alguém que entrou, suponhamos, alguém que entrou e pode praticar um ataque, ou se algum ataque começou, você tem um botão do pânico que você aciona e a viatura mais próxima pode ir até a escola. Então, e esse é um ponto abordado por esse projeto de lei. Temos também a obrigatoriedade de inserir câmeras de vigilância, porque isso acaba fazendo com que você tenha um monitoramento maior e isso acaba intimidando mais esses possíveis agressores. E nós temos também dentro desse projeto
um treinamento de pessoal para operar os equipamentos de segurança. Então, você teria ali um treinamento dos professores, dos funcionários das escolas e um treinamento de uma equipe de segurança específica para que eles tivessem a condição de operar o equipamento de segurança caso a escola seja vítima de um ataque. Então, é interessante a gente pensar o seguinte, que aqui, ó, coloquei essa imagem que é muito interessante. Isso aqui está tudo disponível no site da nossa Câmara. Só para você ter uma ideia, eu vou ampliar aqui essa imagem, ó. Ataque às escolas no Brasil, temos dados até mais ou menos 2023. O primeiro caso que a gente tem conhecimento foi em 2002 e até abril de 2023, que é quando a gente teve essa imagem, esse gráfico, nós registramos no total 24 ataques. Desses, 19 casos aconteceram em escolas públicas e 6 casos aconteceram em escolas particulares. Vindo aqui para esse lado, a gente analisa que as vítimas fatais, no total de 137 vítimas desses ataques a escolas entre 2002 e 2023, tivemos 45 vítimas fatais e 92 vítimas não fatais. Esses dados aqui dos agressores são muito interessantes porque você observa que 59% dos agressores eram alunos das escolas, 33% ex-alunos das escolas, e isso tem muito a nos dizer, né? 7% não tinham relação com as escolas. Então, aqui a gente está falando de uma violência e de ataque às escolas, violência essa praticada por pessoas que têm uma relação e uma identidade com aquela escola, ou seja, você está falando de motivação como ódio e vingança. Então, esse dado também ele é muito esclarecedor. O agressor mais novo tinha 10 anos de idade e o mais velho tinha 25 anos. 88% dos ataques foram cometidos apenas por um autor, é um padrão que a gente realmente observa. E a gente tem também aqui as armas utilizadas. A arma de fogo, aqui a gente está falando, por exemplo, de pistola, 46% dos ataques foram com arma de fogo. Arma branca, faca, machadinha, por exemplo, 42%, e outras armas, aqui a gente está falando de coquetéis, por exemplo, né, explosivos, 12% utilizadas nesses ataques às escolas. É importante a gente pensar até como medida de prevenção que as escolas sozinhas, elas não conseguem evitar esses ataques. Aqui a gente precisa de medidas que partam do Estado, a gente precisa de medidas da escola também e da assistência social. Eu, até mesmo estudando essa temática, vi vários psicólogos falando que dentro das escolas você também não adianta uma escola que é muito volumosa, que tem muitos alunos, você ter só um único psicólogo para ter atendimento para os alunos. E aí esse psicólogo, por exemplo, ele fica sobrecarregado se ele identifica um transtorno ou a necessidade de encaminhar esse aluno para o SUS, você chega no SUS e você não tem vaga, está cheio, então você não consegue ter, de fato, uma assistência psicológica oferecida com qualidade para esses alunos, principalmente os alunos que vão até os psicólogos, que procuram, que relatam problemas psicológicos. Então a gente precisa ter uma melhora nesse nosso sistema de assistência psicológica e de assistência social. A gente precisa ter também a educação familiar. Os especialistas apontam que essas crianças que são expostas a esse ambiente hostil, ambiente de ódio, ambiente de bullying, por exemplo, elas também acabam se tornando potenciais agressores. Isso é muito perigoso. E a gente tem que também ter o nosso judiciário legislando, né, criando leis que protejam as escolas, criando medidas, aumentando esses crimes também. Então, aqui a gente precisa de um combate em conjunto, como eu disse, do nosso Estado, das escolas, assistência social e assistência psicológica, educação familiar, mas o judiciário é um problema, gente, que a gente precisa em um grupo, né, a gente precisa propor uma solução em grupo, ou seja, pensando em todos esses agentes que eu acabei de citar para você, e os especialistas afirmam também que a gente precisa humanizar
mais o nosso ambiente escolar para que a gente possa evitar esse tipo de ataque. Ainda bem que em 2024 nós não tivemos nenhum ataque, e isso é muito bom, porque esboça que, como nós tivemos muitos ataques em 2023, nós precisamos criar muitas medidas, como as que a gente viu aqui. A gente teve que criar sistema para poder evitar esse ataque, o Estado criou isso, né, o nosso governo, as escolas aumentaram mais a segurança. Então, se nós tivemos um ano muito alarmante, 2023, com 11 ataques, nós precisamos nos mobilizar, e hoje nós estamos colhendo um pouquinho mais desses frutos dessa mobilização, porque nesse ano a gente não teve nenhum ataque, mas a gente não pode descansar, porque nesse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, inclusive, olha, dos ataques às escolas nos últimos 20 anos, a gente observa que nós temos alguns hiatos e depois a gente tem um crescimento no número de ataques. Então, é um problema que a gente precisa encarar de frente, mas não dá para a gente descansar. Mesmo que esse ano a gente não tenha tido nenhum ataque, a gente precisa pensar muito nessas medidas e executá-las para que a gente possa ter uma mitigação e uma diminuição e evitar que esses ataques aconteçam no futuro. Vocês já estão muito mais que bem informados sobre essa temática de ataque às escolas. Se por acaso isso aparecer em alguma questão ou em uma redação, vocês vão saber dissertar sobre, eu tenho certeza, tem dados atuais, tem informações, e a gente vai seguir para o nosso próximo tema. Vamos falar sobre o crescimento na busca por procedimentos estéticos no Brasil. Coloquei aqui para vocês uma pesquisa que afirma que cresce em 390% o número de procedimentos estéticos aqui no Brasil. Aí eu até coloquei que temos os procedimentos estéticos cirúrgicos mais procurados e nós temos os procedimentos estéticos cirúrgicos não cirúrgicos, na verdade, mas procurados. Dentro dos procedimentos estéticos cirúrgicos, né, invasivos, mais procurados, a gente tem a lipo, temos também a cirurgia de prótese para você aumentar os seios, cirurgia nas pálpebras, e aqui tem a ver principalmente com ruga, né, uma plástica. Temos a cirurgia também do aumento de nádegas e a abdominoplastia. Entre os procedimentos não invasivos, ou seja, não cirúrgicos mais procurados, a gente tem, claro, ali, ó, em primeiro lugar no topo, o Botox, depois o ácido hialurônico, que é utilizado para fazer a rinomodelação, para fazer a harmonização facial. A gente tem também a hidroxiapatita de cálcio, que é um outro procedimento. Tem o tratamento de celulite e o laser também, que é muito utilizado. São os procedimentos cirúrgicos não invasivos, não cirúrgicos, na verdade, né? Os não invasivos que são mais procurados. E aí, o que a gente precisa, gente? Estudar em relação a esse aumento, né? Como eu trouxe aí na pesquisa. 80% entre esses procedimentos não invasivos, como eu estava falando para vocês, eles são procedimentos como de harmonização facial, que no último ano cresceu em 50% a procura, né, por harmonização facial. A gente tem o Brasil como o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas. Os procedimentos mais procurados aqui no Brasil são a lipo, a abdominoplastia, o silicone e a rinoplastia, ou seja, a cirurgia no nariz. Temos também um dado de que em 2023, 3,4 milhões de pessoas realizaram procedimentos estéticos. Isso é o que a gente tem documentado. O número, na realidade, ele pode ser muito maior, né? Se a gente for contar o caso de procedimentos estéticos que não são documentados. E aí, para a gente pensar nesse tema e como que ele pode ser abordado no Enem, a gente vai partir para uma análise de uma perspectiva psicológica, ou seja, uma perspectiva de uma análise que está para além da estética. Por que as pessoas estão procurando cada vez mais os procedimentos? Por que os procedimentos eles têm aumentado tanto aqui no Brasil? Aí a gente vai fazer essa análise a partir de agora. Eu acho que, primeiramente, cabe a gente dizer que não existe problema nenhum em você realizar um procedimento estético,
né, você fazer um procedimento estético, seja ele cirúrgico ou ele não cirúrgico, não tem nenhum problema você querer cuidar da sua aparência, você modificar alguma coisa que de fato te incomoda no seu corpo ou no seu rosto, não há problema em você realizar um procedimento estético, tanto é que é por isso que a gente tem todos eles disponíveis e legalizados, tudo muito bem regulamentado pelas agências reguladoras. O problema mora no excesso de procedimentos estéticos, e nesse excesso que gera essa alta incidência, ou seja, que gera esse crescimento exponencial de pessoas procurando esses procedimentos estéticos. Então a gente precisa pensar, nossa, por que está todo mundo querendo fazer um procedimento estético? Por que tem muita gente procurando? Aqui que entra a nossa análise psicológica para a gente pensar nesse assunto, porque olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Cresceu em 390% o número de procedimentos estéticos aqui no Brasil. Aí a gente tem alguns estudos que explicam. Tem um estudo que afirma que o excesso de procedimentos estéticos, ele pode ser indício de problemas emocionais. Esse estudo é muito interessante porque ele afirma que a ansiedade e o perfeccionismo excessivo acabam fazendo com que as pessoas possam procurar ainda mais a realização de procedimentos estéticos. Aqui acende, gente, uma necessidade muito grande de você ter uma avaliação psicológica pré-operatória. A necessidade de você ter, juntamente com um procedimento estético, principalmente os invasivos, os cirúrgicos, o acompanhamento de um psicólogo. Primeiro porque a pessoa que a uma vai se submeter a uma cirurgia, ela precisa ter em mente que aquele procedimento ele oferece risco. Por mais que você tenha uma boa estrutura hospitalar e um bom profissional, um bom cirurgião, eles deixam claro que aquilo oferece um risco. Ou seja, um procedimento estético, principalmente cirúrgico, ele não pode ser tratado de uma forma fútil. Então você precisa ter os profissionais capacitados orientando esses possíveis pacientes, as pessoas que têm um desejo de realizar uma cirurgia, nessa seguinte perspectiva, de que é um procedimento que é invasivo, oferece um risco, e se porventura eles analisarem que a pessoa tem ali alguma questão psicológica, como uma ansiedade, tem algum transtorno relacionado ao perfeccionismo excessivo, por exemplo, ela deve ser encaminhada a uma avaliação pré-operatória com um psicólogo. Tem um segundo estudo que afirma que os números levantam debate sobre a autoimagem na sociedade de consumo. E aqui a gente está falando, gente, de vários temas que o Enem gosta, né? Que é você falar sobre essa perspectiva psicológica, falar de sociedade de consumo, porque isso envolve capitalismo, e isso também impacta nesse crescimento dessa busca por procedimentos estéticos. Por quê? Hoje, o que a gente tem na nossa sociedade de consumo? Uma divulgação ainda maior desses procedimentos estéticos, você tem mais divulgação por meio das redes sociais, eles ficaram mais fáceis e mais acessíveis, então as pessoas têm mais acesso. E o que a gente tem, principalmente nas redes sociais? Os influenciadores. A influência acaba exercendo um papel muito grande nesse crescimento, porque as pessoas que ficam acompanhando ali, né, no Instagram, principalmente nas redes sociais, as outras pessoas realizarem procedimentos, isso acaba gerando meio que um efeito cascata. As outras pessoas acabam se sentindo ainda mais influenciadas e têm esse desejo de realizar um procedimento estético, principalmente os procedimentos cirúrgicos, que são o que eu falei aqui. A lipo está ali em primeiro lugar, depois o silicone. E tem uma pesquisa também interessante que eu quis trazer para vocês, que envolve a busca por procedimentos estéticos ser cada vez maior entre os jovens. E aqui eu quero que você tenha atenção, por quê? Porque o Enem pode explorar, porque a gente está falando de jovem, a gente está falando de uma faixa etária, que é a faixa etária mais ou menos aí de vocês, que vão realizar a prova do Enem. Esse estudo revelou que 80% dos jovens entrevistados entre 18 e 25 anos desejam realizar um procedimento estético. 80%. Entre as entrevistadas
que tinham mais de 40 anos, 60% gostariam de fazer um procedimento estético. Ou seja, se pela lógica é quando a gente vai envelhecendo que a gente quer procurar para fazer um procedimento estético, que de repente a gente já está ali, uma perda de colágeno, caiu aqui, caiu acolá, já quero fazer um conserto, digamos assim. Entre essa lógica, né, 60% deseja, mas se você for parar para pensar, as pessoas que são jovens, entre 18 a 25 anos, que pela lógica natural, em tese, não precisariam realizar um procedimento, porque ainda são jovens, têm muito colágeno, a pele está bonita, os traços e por aí vai, na realidade a gente tem uma contramão disso, né? São as pessoas jovens que estão querendo realizar cada vez mais procedimentos, ou seja, 80% das jovens entre 18 e 25 anos que foram entrevistadas afirmam que desejam realizar um procedimento estético. E aqui a gente está falando de um público que tem muito contato com as redes sociais. A gente está falando de um público que está sempre exposto a vários conteúdos, que estão expostos a um consumo excessivo, ou seja, a gente tem essa questão das redes sociais ainda mais presente como um fator que influencia esse desejo e esse crescimento nessa faixa etária de você querer realizar um procedimento estético. É por isso que a gente vai partir para a nossa análise desse estudo dos impactos das redes sociais na busca por procedimentos estéticos. Essa pesquisa é bem recente, é um estudo de 2024, e tudo isso você sabe que você pode utilizar para você dissertar, para você falar sobre o tema. É uma pesquisa da Universidade de Boston que afirma que o tempo gasto nas redes sociais e o uso de aplicativos de edição estão diretamente ligados com a insatisfação da própria imagem. Ou seja, segundo esse estudo da Universidade de Boston, a partir desses padrões estéticos e de fotos manipuladas que a gente acompanha nas redes sociais, as pessoas acabam tendo uma visão distorcida da própria imagem, do próprio rosto, do próprio corpo, e isso acaba propiciando esse aumento nesse desejo de você procurar a realização de um procedimento estético. Temos também um aumento no transtorno dismórfico corporal. E isso é propiciado ainda mais por conta dessas fotos que são manipuladas. Tanto é que existe um projeto de lei aqui no Brasil para que as marcas publicitárias informem que as fotos elas foram retocadas e elas foram tratadas com o Photoshop. Por quê? Porque as pessoas ficam praticando uma comparação e buscando um padrão de beleza que é irreal, porque você está se comparando com uma foto que nem aquela pessoa é daquela maneira. É uma foto que foi tratada por um Photoshop. A pele não é tão lisinha, o corpo não é tão perfeitinho, não tem todas aquelas curvas. Então é por isso que a gente tem essa preocupação e existe esse projeto de lei para que essas marcas publicitárias informem que as fotos dessas propagandas, elas foram fotos tratadas, retocadas com Photoshop, até mesmo porque, segundo o nosso CDC, o Código de Direito do Consumidor, a gente poderia ter até uma propaganda enganosa, porque você imagina você vender um produto, ou você vender uma roupa, ou você vender um cosmético, afirmando que ele realiza tudo aquilo, e no fim das contas, o que aconteceu? Não é nem verdade, aquilo ali é apenas uma imagem gerada por uma IA ou retocada por um Photoshop. Então é importante a gente pensar nisso. Então, esse impacto das redes sociais é uma temática interessante que você pode ter ali no Enem, a gente pode observar isso, isso pode ser abordado, porque as redes sociais, elas estão diretamente ligadas com esse crescimento exponencial na busca por procedimentos estéticos aqui, e a gente já entendeu o porquê disso, né? Principalmente entre os jovens que estão sempre ali muito mais conectados nas redes sociais. Para a gente fechar a nossa aula e fechar essa temática, eu quis trazer também uma perspectiva muito interessante, que é sobre essa pressão estética no mercado de trabalho. E aí, antes, eu até coloquei aqui para vocês que essa busca por padrões estéticos ela pode gerar transtornos psicológicos, como o transtorno dismórfico corporal e a visão distorcida da própria aparência, da própria imagem. Então, a gente precisa pensar sobre isso, e isso também são argumentos importantes para você, caso esse tema caia na redação.
Sobre o mercado de trabalho, gente, essa pesquisa, ela foi realizada pelo Instituto The Body Shop e ela afirmou que 40% das candidatas a uma vaga de trabalho, e no mercado de trabalho mesmo, afirmam que já perderam oportunidades profissionais por conta da aparência, ou seja, elas afirmam que a competência e a habilidade, ela fica em segundo plano, em detrimento da beleza, em detrimento de padrões estéticos. Olha só, 40% dessas profissionais acreditam que já perderam oportunidades devido à aparência. Então, essa pesquisa também revelou que existe uma falta de diversidade estética e racial nos cargos de liderança. Por quê? Porque os padrões, eles ficam se repetindo, inclusive nas empresas. Então, a gente precisa pensar sobre isso, quis trazer essa perspectiva sobre esse padrão de beleza e essa pressão estética no mercado de trabalho, porque assim vocês estarão preparados e municiados caso essa temática caia no Enem, tanto no âmbito do aumento dessas cirurgias de, ai, por que que aumentou, né? Vou interromper aqui o compartilhamento de tela para ter vocês mais pertinho. Por que que aumentou? Por que que a gente está tendo mais cirurgias, mais pessoas buscando isso? Então, você já sabe que uma dessas causas tem a ver principalmente com padrões estéticos que são impostos nas redes sociais. Essa sociedade de consumo também são argumentos fortes para você colocar, caso a gente tenha essa temática na redação. Trouxe também essa perspectiva do mercado de trabalho e assim a gente consegue pensar bastante nesse assunto. Eu espero que você tenha aproveitado esses dois conteúdos que nós trouxemos sobre o ataque às escolas, sobre esse crescimento na busca por procedimentos estéticos aqui no Brasil. Foram temáticas que a gente quis trazer para deixar você ainda mais preparado, porque vai que cai no Enem, e a gente faz esse estudo para tentar trabalhar com vocês em atualidades o máximo de temáticas possíveis. Por isso que as nossas aulas elas estão sendo bem ricas e cheias de temáticas. Tem aula que você tem uma, duas, três temáticas para que vocês possam estar preparados. Vamos que vamos, tem mais aulas chegando por aí e a gente se encontra no próximo bloco. Um beijinho para vocês.